Oi, pessoal! Eu vi um carrossel esses dias no Instagram e parece que fez sentido para muitas pessoas, então eu resolvi falar um pouco sobre ele. Você já se perguntou por que algumas pessoas têm tanta dificuldade em se lembrar de alguns momentos da infância? Talvez até você tenha essa sensação de que partes importantes do seu passado estão em branco. Mas será que isso é normal? E mais importante, o porquê isso acontece, o que significa dentro da nossa história de vida. Eu sou a psicóloga Daniela Martoni e no vídeo de hoje vamos explorar como as experiências difíceis, como traumas e lares caóticos, podem impactar a memória e o funcionamento do nosso sistema nervoso. Eu vou explicar de forma clara, com base em alguns estudos da psicologia, para que você compreenda por que essas lembranças podem estar escondidas e como isso afeta as nossas vidas até hoje, até a vida adulta. Quando falamos de memórias bloqueadas, estamos abordando um mecanismo de autoproteção do cérebro. Segundo algumas pesquisas, o cérebro prioriza funções essenciais para a sobrevivência em algumas situações de alto estresse, deixando a criação de memórias conscientes em segundo plano. Agora, pense em um lar caótico. Isso pode incluir pais frequentemente irritados, brigas constantes ou até mesmo ambientes instáveis emocionalmente. Nesse contexto, o cérebro das crianças, estão em um estado contínuo de alerta, ativando a parte do cérebro responsável por processar ameaças. Com o resultado, a memória episódica, que é aquela que ajuda a registrar os detalhes do dia a dia, fica comprometida. Por exemplo, uma pessoa que cresceu em um lar com muitas discussões pode ter dificuldade de lembrar eventos simples, como aniversários ou momentos de brincadeira mesmo, porque o cérebro da criança estava focado em sobreviver ao ambiente, ao invés de registrar memórias detalhadas. Então vamos falar do conceito da psicologia, que é um conceito fundamental para entender esse impacto, o impacto desse ambiente na memória e na desassociação. De acordo com a psicologia clínica, a desassociação é um mecanismo de defesa em que a pessoa se desconecta emocionalmente da situação traumática ou estressante. É uma resposta do cérebro para proteger o indivíduo de uma carga emocional que ele não está preparado para processar. Por exemplo, você já sentiu como se estivesse desligado ou como se estivesse apenas assistindo aos acontecimentos ao seu redor, sem realmente estar presente? Esse é um dos sinais de dissociação. Estudos mostram que, em situações extremas como abuso, negligência, esse mecanismo se torna uma estratégia constante do cérebro para evitar maior sofrimento. Mas é importante lembrar que, mesmo quando a mente está bloqueada, essas experiências são guardadas pelo corpo com marcas. Você sabia que o nosso corpo ele carrega memórias mesmo quando a nossa mente tenta escondê-la? Isso é o que chamamos de memória corporal. Quando crescemos em ambientes instáveis, o sistema nervoso ele aprende a reagir constantemente ao perigo, mesmo quando o perigo já não está mais lá, já não está mais presente. Por exemplo, você pode perceber isso se assustando facilmente com barulhos, tendo a sensação constante de que algo ruim vai acontecer ou sentindo dificuldade em confiar nas pessoas. Essas reações têm uma explicação científica para elas. O sistema nervoso autônomo, especialmente o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, pode permanecer hiperativo após anos de experiência ao estresse da infância lá de trás. Outro exemplo que é o impacto emocional nos relacionamentos.
Alguém que cresceu em um ambiente caótico pode ter muita dificuldade em se sentir seguro em relações, porque o cérebro associa a intimidade com possíveis conflitos ou decepções, algo que experimentou lá no passado, lá na infância. E o que a gente pode concluir com tudo isso, né? A gente pode concluir que se você se identificou com alguma dessas situações, primeiro é que você não está sozinho, né? São muitas pessoas que vivem com essas respostas automáticas do corpo e da mente. E isso é uma consequência das circunstâncias que enfrentaram lá no passado. Mas a boa notícia é que só de reconhecer esses sinais já é o primeiro passo para transformá-los. Revisar essas memórias pode ser bem desafiador, mas com o apoio certo, seja por meio de psicoterapia ou outras práticas baseadas em evidências, é possível criar novas conexões no cérebro e mudar a forma como ele reage, sente e reage a esses momentos. E como psicóloga eu posso te dizer que é possível ressignificar essas experiências por meio da psicoterapia, por meio da paciência e cuidado. E lembre-se, o fato de você estar aqui buscando já mostra a sua coragem e o seu desejo de mudança. Então, se esse vídeo foi interessante para você, eu quero ouvir de você. Se você tem alguma dúvida, se tem alguma experiência que gostaria de compartilhar, deixa aqui nos comentários a sua história. Ela pode ser inspiração para outras pessoas. E se você sente que esse vídeo foi útil para você, não esqueça de compartilhar com alguém que possa se beneficiar dessas informações. E claro, se sentir que precisa de ajuda, não hesite em procurar um profissional. Essa é uma escolha poderosa de autocuidado. Obrigada por estar até aqui, por assistir até aqui esse vídeo. Até o próximo. Continuaremos explorando os temas que ajudam a crescer e a entender melhor quem somos. Fique bem e até lá!